Prezados irmãos, frequentadores da Associação Espírita Allan Kardec, muita paz e saúde a todos. Como sempre nós fazemos, para dar um tratamento mais didático e compreensível ao texto que nós retiramos a palestra, nós resolvemos por bem, de forma arbitrária, fazer a seguinte divisão. O título da... Muito alto, né? O título da lição da noite de hoje é Diante da Multidão. Existe no frontispício dessa lição esta frase aqui, que está lá no Evangelho de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então, nós resolvemos por bem dar essa divisão, explicações iniciais, comportamento das grandes personalidades terrenas e aprendizes do Evangelho e a conclusão. A lição que a bibliografia registra aqui é extraída do livro Fonte Viva. Trata-se de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Trata-se da lição número 104, da página 241. Esta lição, prezados irmãos, ela está relacionada com o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que Jesus fez e proferiu ali naquele lugar as famosas bem-aventuranças, que numa outra oportunidade que tivermos aqui, poderemos tratar bem dessas bem-aventuranças. Então diz o seguinte, o texto lá, que é diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então esta frase aqui nos leva a fazer a seguinte reflexão de dois aspectos importantes que Emmanuel considera aqui. E Jesus vendo a multidão. Nesse caso aqui, a palavra multidão, que naquela época era um grande número de pessoas que estavam ali presentes, e que estavam ali para ouvir o mestre. Então, essa multidão aqui, nós podemos transferi-la para hoje no sentido de humanidade. Porque todos nós sabemos que Jesus é um missionário divino. É ele que foi encarregado, como espírito puro que é, de vir à Terra, de reencarnar aqui, e nos trazer a chamada Boa Nova, que é o seu Evangelho. Seu Evangelho de luz, o seu Evangelho de paz, seu Evangelho de amor. Então essa aqui refere-se à humanidade, porque Jesus, ele não veio aqui em nosso planeta para
ficar em torno de um povo, mas a sua mensagem deveria abranger toda a humanidade. E isso daí, prezados irmãos, nós sabemos perfeitamente que é um fato que precisa ser entendido, porque através dos conhecimentos do Evangelho, das verdades eternas trazidas por Jesus, o homem vai ser preparado, veja bem, o homem vai ser preparado para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então, nós sabemos que o reino de Deus aqui na terra vai ser uma realidade, onde haverá paz, onde haverá o amor, haverá o entendimento, haverá a justiça. Mas é importante que o Evangelho de Jesus seja divulgado, difundido, e mais ainda, além disso, é necessário que toque os corações das pessoas. Quando a gente fala em tocar os corações, nós estamos falando a respeito do sentimento. E é importante aqui fazer uma ressalva, uma consideração, que quando nós aprendemos alguma coisa, ou quando nós recebemos alguma informação, esta informação vai nos tocar a mente. Porque nós sabemos que a mente é do espírito. Vai tocar a mente, mas para que realmente aquelas ideias, ou aquele pensamento, aquele conhecimento possa realmente surtir efeito, é importante que toque o nosso sentimento. Porque é o sentimento que move, que produz as ações para alcançar aquele objetivo que nós pretendemos. Então, essa palavra multidão aqui representa toda a humanidade. Mas muita gente vai achar que é estranho o que eu estou falando. Porque nós vemos que aqui na face da Terra existem muitas chamadas religiões, as religiões diversas, o hinduísmo, religião muçulmana e tudo mais. Todos esses profetas que antecederam o Mestre Jesus vieram fazer um trabalho preparatório. Com relação àquele povo, onde ali ele estava reencarnado. Mas nós sabemos que de todas essas religiões, essas ideias religiosas que existem ainda no mundo, nós sabemos que o cristianismo é o mais verdadeiro, o mais puro, porque traz no seu bojo, no seu interior, valores sublimes.
E Jesus não é um profeta de um povo, ele é um missionário divino, como eu falei aqui, cujo objetivo é preparar a humanidade para que essa humanidade, veja bem, essa humanidade preparada dentro do Evangelho possa realmente estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Porque reino de Deus não é uma coisa que vai acontecer como se fosse um milagre, uma derrogação das leis da natureza. Milagre é uma derrogação, vai contrário às leis. As leis universais criadas por Deus são leis perfeitas. São leis que não precisam ser mudadas. Quer dizer, o que precisa realmente é nós nos adequarmos a essas leis. Entender. Então ele subiu ao monte, veja bem, subiu ao monte para ficar num lugar mais elevado. Então o Emmanuel, em suas considerações, ele fala que a respeito das grandes personalidades humanas. E nós colocamos aqui neste segundo segmento. Essas grandes personalidades humanas, que são responsáveis pela condução de povos, de comunidades, de grande número de pessoas, essas grandes personalidades, quer sejam políticas, quer sejam administrativas, elas realmente não atingiram o propósito, que é levar em consideração o ser humano. Então, é esse aspecto que nós falamos aí, que é importante que todos tenhamos dentro do nosso coração a força do Evangelho, a luz do Evangelho, a energia do Evangelho. E ele diz mais o seguinte, que muitas dessas altas personalidades, quer religiosas, quer políticas, quer administrativas, elas sobem ao poder para subjugar, para submeter o ser humano à sua vontade, ao seu desejo, aos seus interesses. Então é isso que nós precisamos mudar. Outra coisa que Emmanuel nos coloca aí é o seguinte: ele fala a respeito dos religiosos inúmeros, das mais diversas religiões que existem. Esses religiosos enriquecem-se de saber. Mas veja só o que ele diz aqui. Mas tudo isso daí é para subjugar, para deixar a multidão ou aqueles agrupamentos sob o seu comando, sob o seu interesse, sob o seu desejo, sem nenhum respeito às pessoas que ali estão. Fala mais ainda a respeito dos políticos.
Ele diz o seguinte: políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Então, nós sabemos que a paixão é um sentimento desequilibrado. Então, muitas vezes, nós ficamos assim, apaixonados, comovidos por uma determinada pessoa. Mas será que realmente aquela paixão, aquele sentimento que nós estamos sentindo é verdadeiro? Então, é isso aí que nós precisamos entender. E nós só iremos mostrar isso ao longo do tempo, do nosso comportamento, da nossa vida. Diz mais o seguinte: tiranos disfarçados em condutores. Tiranos disfarçados em condutores. Envenenam-lhe a alma e depois fazem com que essa multidão seja arrojada à destruição. É o caso da guerra. Quer dizer, aproveitam aquele sentimento desequilibrado daquela comunidade, daquele povo, daquela nação, para levar aquele povo à guerra, à destruição, à morte. E, infelizmente, prezados irmãos, nós estamos no século 21. E ainda nós convivemos com esse terrível mal que é a chamada guerra. Então, para que realmente possa ser estabelecido o reino de Deus, reino de paz, de amor, de justiça, do bem, é necessário que seja banida a guerra. E que realmente aconteça aquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Respeitando as pessoas onde quer que elas estejam, levando-se em consideração as chamadas diferenças individuais que existem e que nós precisamos entender tudo isso e compreender se realmente nós tivermos um comportamento cristão. Diz mais o seguinte: administradores que não têm zelo, que não têm respeito por aquilo que fazem, aproveitam das forças das massas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Quer dizer, ao contrário de levar a massa ou a população de uma determinada comunidade, de um determinado país, a viver uma vida melhor, recebendo o progresso que houve no mundo, para que todos possam participar dos benefícios daquilo que a tecnologia, a ciência nos coloca à mão, eles sonegam as coisas. Ocultam
não querem que a humanidade se esclareça. E ele diz o seguinte: por isso, em todos os tempos, olha só, por isso, em todos os tempos, vemos que o trabalho dos legítimos missionários do bem é prejudicado. Quer dizer, aqueles que são missionários, que vieram aqui para desempenhar uma tarefa no sentido de ajudar o povo, vê-se prejudicado por essas personalidades que não têm consideração nenhuma. E ele diz o seguinte: é prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Quer dizer, isso daqui, pela ignorância, não é a ignorância do povo, mas é a ignorância dessas personalidades. Mas ignorância do quê? Ignorância dos valores cristãos verdadeiros, da assimilação e fazer com que aquilo realmente toque o seu coração, o seu sentimento, para que as suas ações sejam realmente ações verdadeiramente cristãs e fundamentadas nos ensinamentos de Jesus. Essa terceira parte aqui, aprendizes do Evangelho. Quem são os aprendizes do Evangelho? Somos nós. Não sou eu aqui que estou aqui na frente, transmitindo para vocês essa mensagem, mas todos nós somos aprendizes. Porque nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Não sabemos tudo. O Evangelho, prezados irmãos, é muito rico. E esse Evangelho, para que realmente ele possa surtir efeito, ele precisa tocar o nosso coração, o nosso sentimento, que eu já acabei de falar. Então é isso que é importante. Então ele diz o seguinte: para os aprendizes do Evangelho, olha só, em qualquer clima da fé, quer dizer, qualquer religião que exista, isso é o clima da fé. Qualquer fé religiosa, não interessa. Inclusive, hoje nós vemos que o cristianismo está dividido em diversas seitas e denominações das mais diversas. E isso daí é importante entender uma coisa, vai acontecer, que tem muita gente que duvida, a chamada unificação de todas as religiões. É justamente essa unificação delas em torno desses valores cristãos é que terá condições de estabelecer aqui na terra o chamado reino de Deus. Então ele diz o seguinte: vendo a multidão, o mestre sobe a um monte. Mas para que ele subiu a um monte, a um lugar mais elevado? Foi para subjugar? Para achar que ele era o melhor? Para mostrar força, poder? Não. Ele subiu a um monte para ensinar.
Então é isso que precisa. O Emmanuel coloca aqui, é imprescindível empenhar as nossas energias. Veja bem, é necessário que todas as nossas forças, as nossas energias, aquilo que representa, assim, algo de positivo, tudo aquilo, todas essas energias têm que ser canalizadas a serviço da educação. E nós estamos falando isso aqui numa casa espírita, mas nós temos respaldo de educadores de renome, que já passaram no Brasil e em outras partes do mundo, e educadores odiernos, que existem agora. Que a única solução para o problema do homem é a educação do homem. Enquanto não se fizer a educação, mas veja bem, que educação? Agora entra outro aspecto, que educação que esse homem precisa ter? Será que é só a educação acadêmica? A educação acadêmica é importante, porque é uma transmissão da cultura, dos conhecimentos que existem, das gerações passadas, e que vem passando de uma geração para outra. Será que é só isso? Não. Nós precisamos da educação moral e espiritual. Quando nós falamos isso aí, educação moral, quer dizer, moralizar o homem, espiritualizar o homem, para que ele se afaste dessa ambição desordenada, ligada às coisas materiais. Porque nós sabemos que a nossa existência aqui na face da Terra é temporária. Nós não vamos permanecer aqui eternamente. Então é importante isso, que haja uma educação moral e espiritual, para que o homem saia desse materialismo brutal que tem causado tantos desastres no mundo e que ainda nós vemos ainda nações cultuando o chamado materialismo. Olha só o que ele coloca aqui. Ajudemos o povo a pensar. O povo tem que pensar por si mesmo. Tem que tomar as suas decisões. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Aquilo que nós fizermos é da nossa responsabilidade. Nós é que iremos responder por aquilo. Se fizermos alguma coisa boa, se fizermos alguma coisa errada. A responsabilidade, prezados irmãos, é toda nossa. A crescer nesse sentimento de amor, nesse sentimento de compreensão das verdades eternas. E com isso, esse crescimento, esse homem vai se aprimorando. Quer dizer, vai se tornando um homem mais puro,
quer dizer, menos ligado às coisas materiais. E, para concluir, o que nós podemos dizer a respeito disso? Olha só. De norte a sul, de leste a oeste, da nossa individualidade, quer dizer, todos os lados, onde nós estivermos, nós, o indivíduo, o ser que nós estamos falando, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior a nós. Então, sempre ao nosso lado existem pessoas que estão numa situação mais inferior do que a nossa, precisando esclarecimento. Então, vamos empenhar as nossas forças, nossas energias em favor desse trabalho educativo. Estendamos os braços e alonguemos o coração. Quer dizer, vamos nos aproximar mais do ser humano. Porque, infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade de medo. Existe medo de tudo. E as pessoas se trancam muitas vezes em lugares justamente por causa disso. Então, mas existe tudo isso? Existe. Esse clima de medo, de terror, está dominando a sociedade em função daquilo que nós assistimos ou então ouvimos através dos noticiários da grande imprensa, dos meios jornalísticos, meios televisivos, assim por diante. Alonguemos o coração. Quer dizer, vamos fazer com que o nosso sentimento cresça, nosso sentimento aumente, alongando. E irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia. Olha só, entendimento, entender, compreender, fraterno, quer dizer, compreender as pessoas que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. E simpatia, ajudando-as sem condições. E termina falando a seguinte frase, olha só que frase linda. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus. Estou falando Pai Nosso, não quer dizer que eu estou reconhecendo somente Deus como meu Pai. Não é só isso. Mas aceitando também, olha só, conclusão do Emmanuel, por sua família, a humanidade inteira. Então é esta a nossa mensagem da noite de hoje. Esperando que a nossa mensagem possa ter tocado os corações e as mentes das pessoas aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados. E que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática, a fim de que a nossa vivência seja uma vivência melhor, através do nosso exemplo, para que outros procurem nos imitar. Muito obrigado, muita paz a todos.